12 quilos. Deu entrada na emergência. Na queixa principal tinha diarreia. Vinícius Gomes, olha a história pra mim, eu sou a mãe. Professora, pode repetir? Você sabe o nome e a idade do menino? Tá. Dieguinho, 2 anos. A mãe levou, que é o que vocês vão se deparar lá. Faz a ficha, a pessoa lá faz a ficha. Diarreia, que é o que a mãe relata. Vai pra triagem, vê peso, temperatura, vê frequência cardíaca. É o que você tem, peso, temperatura 36, frequência cardíaca 115. É o que você tem. Nossa, tá só. Eu vou perguntar. Vai perguntar não, tu tá perguntando, tu tá com teu carinho na mão e a tua caneta e a ficha. Teu primeiro plantão da vida. Há quanto tempo começou a diarreia? Tinha que ser uma criança, não se questiona isso agora. Há quanto tempo começou a diarreia? Ah, doutor, a diarreia começou desde antes de ontem. Aproximadamente quantas evacuações por dia? Se tu não tiver certo das respostas, tu tem que questionar. Desde antes de ontem pra mim. Quando foi antes de ontem? Isso que eu quero treinar com vocês, essa criticidade. Hoje eu estava conversando com os meninos no internato e eu falei, a criança veio com a queixa de 30 dias de fezes com raias de sangue. Ele foi na história e o inconsciente dele já comprou, vendeu a ideia para ele comprou de que era diarreia com sangue. E ele fez todo um raciocínio em cima de uma doença inflamatória. Aí quando ele concluiu, mas eu falei só fezes com sangue, você não me perguntou a consistência. E o que era o cólico, ele concluiu com uma doença inflamatória. Então, se eu não tenho todas as informações, às vezes as respostas ficam muito vagas pelo que o paciente, ou a mãe do paciente, ou o acompanhante do paciente passa pra gente. Não vou comprar a ideia de que ficou quente, de ter um tempo, depois de ontem. Quando começou é importante. No contexto de diarreia, pontual, que é o que a gente está vendo agora, tiver mais de 15 dias é um raciocínio, mais de 30 dias é outro raciocínio. Bora lá. Não vou interromper mais não. É só para vocês se aterem a essas ideias, que é com o tempo, tenho certeza. O 4º ano, quem está no 5º vai estar melhor que quem está no 4º, quem está no 6º e assim sucessivamente. Porque é o calejar, é a vivência de como perguntar para o paciente. Hoje, meu chefe lá vai ter uma vivência muito maior do que a minha, ele deu melhor do que a do R1. E assim a gente vai. Vai lá. Tá, além da quantidade de tempo de diarreia, como é que você identificou essa consistência? Ah, doutor, tá água pura. Troquei 10 fraldas desse menino ontem. E a quantidade de evacuação por dia? Um monte, doutor. Perdi as contas. Quanto, mais ou menos? Influencia? Super influencia. Nem tanto para uma gravidade, para diagnósticos diferenciais, porque o tratamento faz muito. Mas, pontua comigo, um Cezinho que fez 2 vezes é para ter um status de hidratação. Um Cezinho que fez 10 vezes é para ter outro status de hidratação. Nem tudo é ferro e fogo, tem os outros extremos, entendeu? Aí você pergunta, um quadro de diarreia, meu raciocínio eu estou anotando ali. E isso vocês vão aprendendo com o tempo. Informante mãe. Relata quadro de diarreia iniciado há 3 dias. Eu já ia pular a etapa. Mas aí você pondera. Hoje quantos episódios? Hoje 4 episódios. Tá, e o que ela tem de ser alimentada nesses últimos dias? Ah, doutor, não quer comer nada, só tá no mingau. Ensinou com Todd. Apresentou febre? Teve febre, doutor? A senhora mediu? Pedi não, eu peguei nele, tava bem quente, a noite inteira bem quente. Por esse pouco tempo, você queria ter vômito? Pode já abrir antes mesmo da diarreia com vômito. Só pra gente ter o pulo lugar. Às vezes começa vomitando, dá 6 horas depois abre a diarreia efetivamente. Mas isso aí já influencia no grau da diarreia ou da adaptação cognitiva? Não necessariamente. Tá. Na máxima, quanto mais, maior a tendência que a minha criança esteja desidratada. Mas às vezes ele tem 10 episódios de diarreia, vai lá e é um pulmão molhado. E a mãe te vende como 10 episódios de diarreia. Não é pela grande quantidade. Às vezes aquele C faz 3 episódios, mas é muita quantidade. Entendeu? Pode fazer falso diagnóstico? Já quer ir para falso diagnóstico? Não, falso diagnóstico assim, você quando um pulmão molhado, pouca diarreia com muita evacuação. Não, aí pra mim, tipo, 10 episódios. Ok, 10 episódios. Por acaso nas fezes apresentou se ele tinha sangue? Não tinha sangue não, doutor. Secreção? Não entendi, doutor. Pus,
Muco. Eu falo, tinha catarro? Tá bom? Não que eu esteja errado a forma que você está perguntando, eu quero só te aproximar do que a população vai realmente entender. Entendeu? Catarro, né? Ok, não tem dúvida, é catarro, o muco é chique. Tá. Além da diarreia, testou outros sintomas? Dor abdominal ou dor na região anal? A barriga dele dói, doutor. Ele reclama. Antes de fazer cocô, ele reclama. Ele faz cocô, melhora a dor. Tá bebendo água esses dias? Como é que tá? Ele tá tomando leite. Leite ele tá tomando, mas comida ele não quer comer, doutor. Mas ele já é ruim pra comer mesmo. E água? Água ele toma. Então, o cartão vacinal dele como é que tá? Tá atualizado, tem 3 anos tá atualizado, doutor, porque ele recebe o Bolsa Família. A única parte boa, vai pra escola e tá atualizado. Acho que já, então não importa. Tem hipótese diagnóstica? Já é. Então, por isso, agulha. Diarreia aguda. Presta atenção. Na vida real, eu entendo que é diarreia. Se tiver uma questão de prova e tu situar diarreia, vai estar incompleta. Diarreia aguda é a resposta correta. Tá? Mas resume pra mim aí, tu vai passar o caso pra Gabizinha lá. Gabi, tô com uma criança. Eu tô com uma criança, tá apresentando um quadro de diarreia há 3 dias, Para pra pensar, dentro da pediatria, a idade fala muito sobre diagnósticos diferenciais. Então começa. Tô com um fulaninho de 3 aninhos, bem pediatra. De 3 aninhos, de 2 aninhos, com 12 quilos, que vem apresentando uma queixa de diarreia, a mãe apresentando uma diarreia por aproximadamente 3 dias, com 10 evacuações diárias, com consistência bem aquosa, sem secreção, sem sangue. Apresentou febre nesses últimos 3 dias. Professora, essa febre foi ela que acha, né? Tem. Mas ele pode vender essa ideia, mas ele tem que ressaltar que é febre não aferida. Tipo, tirei meu corpo fora. Febre sim, que febre não aferida. Vai influenciar também? Pode. Sendo que na máxima de um viral e bacteriano, ambos podem ter febre, ambos podem ter febre alta. Mas passa aí o caso, gente. E é isso, eu tô saindo agora. Tá aceitando líquido. E tá tendo uma alimentação. A Gabi já consegue ter uma ideia de como é que está essa criança. É claro que eu preciso casar com os exames complementares. Mas em resumo, é isso que ele está escrito no prontuário. Informante de mãe relata quadro de diarreia 3 dias, sem sangue ou muco. Hoje, 10 episódios. Eu não falei que ela está tendo 10 episódios todos os dias. Ou, por exemplo, hoje, 4 episódios. Nega vômitos ou associada a vômitos, hoje tantos episódios. Diurese, não sei se ele fez xixi. Ok? No nosso raciocínio, dentro desse contexto de pronto atendimento, trato gastrointestinal, trato urinário e trato respiratório. No xixi, faz parte ali se está fazendo no xixi. Aceitação parcial da dieta ou leve hiporexia com aceitação de líquidos. Nega outras queixas, já excetua quadros respiratórios ali, né, como eu pondero isso. Nega alergias medicamentosas. Para todo mundo eu tenho que concluir desta forma. Porque se ele tiver alergia de pirona, prescrever de pirona, fizer anafilaxia, é o teu carimbo e é a tua responsabilidade mesmo. Entendeu? Nesse contexto, dessa criança, mesmo com o calendário vacinal atualizado, qual a principal hipótese diagnóstica? Qual o principal agente infeccioso responsável por esse quadro de diarreia? É isso, entendeu? Quando tu levanta e vai examinar essa criança, tu já tem esse raciocínio clínico, tu vai ali no exame físico para confirmar toda essa hipótese diagnóstica. E no contexto de diarreia, eu vou buscando a minha principal complicação, que é a desidratação. Perfeito. O que é que tu quer do exame físico? Para pensar que tu foi pego para Cristo hoje. Então, quando for aula de respiratório, tu já pode vir mais tranquilo, tipo, tu não vai ser pego para Cristo. O exame físico fora exames complementares, não cheguei, mesmo porque a gente viu que não vai ser, ou talvez para essa criança eu não peça exames complementares. Exame físico, eu preciso casar no meu exame físico. Tá, eu preciso ver se o abdômen dele é palpável. Gabizinha antes da guarda do Vinícius. Se o abdômen dele é palpável, se ele... É palpável, se é doloroso, eu acredito que era isso. Doloroso difusamente, nem um ponto mais característico. Fazer os cursos para ver se A peristalse aumentada.
as pregas abdominais que está desaparecendo rápido. O sinal da prega. Isso. Para vocês não se perderem. Mas tem outro também. Para vocês não se perderem. Tem alguém mais sem? É o que? É sobre isso. Pegar Ah, eu quero também. Não tem mais um. Meninos, para organizar, lembra do nosso quadro de padrão de hidratação? Vou dar para vocês. De padrão de hidratação. Bota ainda logo na porta que tem pessoa aí que já Isso. vai naquele quadro, quando vocês estiverem estudando novamente, porque já estudaram, faça crânio caudal, começa com o estado neurológico da minha criança. Ah, tá consciente, tá ativa, ok, tá brincando, que é o que a gente quer, tá. Vai pro olho, que são as informações que eu quero que você me peça agora. O olho, como tá o olho? Tá brilhante, tá fundo, tá muito fundo? Viram como eu tô graduando? Plano A, plano B, plano C? Tá brilhante, lindão no plano A. Plano B tá fundo, plano C tá muito fundo, ok? Saliva, tem saliva. A saliva tá espessa, a saliva tá muito espessa, tá bom? E nisso eu vou falar, abre a boca pra tia. É muito dinâmico o exame físico da pediatria. Às vezes tá no colo da mãe, tu tá brincando, tu já tá vendo essas coisas, certo? Ah, subiu, já tô vendo o estado neurológico, ele já tá ativo, já me vende essa ideia. Sinal da prega, tô descendo ali da saliva, sinal da prega, pulso e perfusão. Eu tô vendo, deixa a tia fazer carinho em você. Pulso, perfusão, eu estou examinando que ele não está nem percebendo que eu estou examinando. E para mim isso é importante. Então, pulso cheio, pulso fino, pulso muito fino, perfusão menor que 3, 3 a 5, maior que 5. Sempre nesse contexto para eu tentar enquadrá-la nos planos de atenção para ela, né? Nos planos de tratamento para ele. Uma pergunta só, é para os 3 planos ou tipo assim, eu tenho que colocar a esposa da mãe? A história clínica vai me sugerir algo, mas os pais dão um diagnóstico pra gente, mas eles são leigos, então às vezes eles não conseguem pontuar tanto os sinais de gravidade, ou superestimam, a minha irmã superestima. Tipo, mata o menino quando chega lá o menino tá pleno. Então a gente, ok, eu tenho uma vaga ideia, eu preciso bater o martelo com o meu exame físico. Exame físico do Dieguinho. Alerta. Olhos brilhantes, saliva fluida, sinal da prega desaparece rapidamente, pulso e perfusões adequados. Examinei e tem xixi na fralda. Abdômen plano, flácido, peristalse um pouco mais aumentada e hipertimpânico. Faz sentido, ele está cheio de gases, carboidratos estão ali fermentando na barriga dele. Então eu tenho nenhum sinal que me direcione para um padrão de abdômen agudo. Costas normais, todos normais. Mais uma vez, concluiu minha hipótese diagnóstica. Qual é a minha hipótese diagnóstica? Olha o meu agente infeccioso. Olha o meu plano de tratamento para essa criança. Plano A. Eu tinha entendido água. Fala para a mãe o que vai fazer, o que é e o que você pretende fazer. Fala para a mãe também. Não, deixa ele falar pra ti. Você é a mãe. Falar o diagnóstico de as coisas, né? Que a sua criança tem. Mas aí tu tem que explicar convencendo uma mãe que tá aflita na emergência. Tá, eu vou explicar pra mãe. Olha, mãe. Aí também. Não, você pode. É o seu tempo. Eu não tenho filho, hein? Mãe. Dieguinho. Dieguinho. Faz uma diarreia. Ele está apresentando provavelmente um mais de um tá bom? Esse quadro plano A, não faz um tratamento adequado desse plano. E é isso. O que mais, José? Não, te convenceu? Mas Não há necessidade. Nossa, porque o inimigo do que é o plano A. Sabe por quê? Vou te falar. Ok, são simplesmente estava lá pretendo o vírus. Porque eu Que plano é esse, senhor? Então, ela poderia questionar. O senhor está falando que é uma virose. Gente, eu me policio muito para não falar esse termo, porque já é difundido, então lá não sabe o que tem que falar que é virose. Quando a gente termina uma luta pediatria, a gente entende que é virose. Existem N vírus que podem ocasionar aquilo. E muitas vezes a gente não consegue dar um nome para aquele vírus, nem que a gente gostaria, mas virose é um diagnóstico.
uma infecção viral, muito comum na faixa etária do seu filho. Examinando ele, não tem sinal de alarme, como eu costumo fazer. O Vinícius pode abordar dessa forma e está tudo certo. Não tem grandes sinais de alarme, eu estou vendo que ele está hidratado, está com a saliva fluida, não tem sangue no cocô, daí eu sempre palpo ali para que ela visualize realmente. Não tem outros sinais de tá, ela tá com a mãozinha. Não tem sinais de gravidade, não tem necessidade de nenhum exame, porque o diagnóstico eu já estou vendo é uma infecção viral, tá? O exame vai ser mais estressante para ele, para a senhora, e não vai mudar minha conduta. Ele vai para casa com medidas para evitar que ele desidrate. Por exemplo, Patrick. Professora, que nem o Vinícius explicou que ele ia ter que falar para a mãe também para ficar alerta, se piorar o quadro. Super, que é o ponto que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai treinar uma prescrição que é 90% do que vocês vão fazer diante de um quadro de diarreia. Em conjunto com a prescrição, orientar sinais de alarme são tão importantes quanto aquela prescrição que eu entrego para a mãe. Tá? Patrick levantou agora a chuva. Orienta essa mãe quais são os sinais de alarme para que, caso aconteça, ela tenha necessidade de retornar à unidade ou tenha necessidade de reavaliação. Tamires. Então, mãezinha, caso você observe que o Dieguinho apresente piora no quadro, você vê que ele está com vômitos excessivos, você está hidratando ele, mas mesmo assim está com uma diarreia, ele tem um aumento de evacuação por dias, ele pode apresentar sangue na diarreia, nesse cocô, sede excessiva também. Você perceber que ele não está fazendo xixi, está colocando a fralda de noite, no outro dia está acordando e a fralda de noite não está molhada. Então esses sinais, você perceber isso, você traz ele, volta ele para o consultório para a gente reavaliar a sua criança. Você perceber se ele está dormindo bem, se ele está irritado, você perceber que o olho dele está um pouco mais fundo. Rapaz, pediatra nada. Meninos, sinais de alarme super bem amarrados. Febre alta persistente, vômito que não melhora com a medicação, queda importante do estado geral, recusa líquido, sangue no cocô, enfim, tá quase morrendo. É óbvio pra gente é óbvio. Não necessariamente para a mãe que está ali, para o paciente, para o acompanhante que está ali. A minha prescrição, o que vai conter na minha prescrição que a gente viu? Aí, variações, não é o foco meu, particularmente da pediatria do 4º ano, mas leiam, eu tenho variações que eu vou colocar lá no internato. Tem 2 anos, qual o volume que eu vou dar para essa criança? Tem 10 anos, qual é o volume que eu vou dar para essa criança? Quando chegar lá, dentro da pediatria, o que eu quero? Que você cite isso e as doses a gente vai treinar lá, para isso que eu vejo no internato, tá bom? Então, soro de reidratação oral, meu pensamento, ele não está desidratado. Se ele estiver perdendo, eu recupero. Se ele estiver morte, é só. Se ele estiver perdendo, eu recupero. Então, soro de reidratação oral. O que mais? Manutenção da alimentação. 5. Perfeito. A alimentação, eu vou até marcar junto com as orientações do Patrick. Não sei quem falou, se ele está me foi Gabi. Mãe, mantenha a alimentação habitual. Não é porque ele está comendo menos que você vai abrir exceção para o skinny, para o biscoitinho de maisena, porque é um caminho que a volta, eu não falo sem volta, mas não tem sem volta. O leitinho fermentado não é manter a alimentação saudável habitual. Não quiser, ok, em algum momento ele vai querer, eu vou manter a alimentação. Se eu começar a abrir exceções e essa criança tiver uma virose todos os meses, no final do ano ele vai ser leitinho da vida. Entenderam? Dentro da pediatria, ninguém é oficial pediatra, a mão do oficial pediatra aqui. Isso que a gente tem que fazer, incentivar a não abrir exceções. O industrializado é mais palatável, vai ser mais fácil, mas não é o nosso foco. Tudo bem? Zinco, soro de hidratação oral, zinco, probiótico. Eu vou colocar um asterisco porque a gente pode colocar. É preconizado pela SBP, mas no manual do Ministério da Saúde não consta. O que a gente questiona sobre isso? A partir do momento que ele coloca como norma do Ministério da Saúde, ele tem que disponibilizar na OBS. E ele não disponibiliza nem o zinco para ter o probiótico. Mas a gente sabe com respaldo que o probiótico, a depender da cepa, diminui os períodos de diarreia em até 24 horas. Certo? Então o probiótico vai fazer parte da minha receita. O que mais?
Se não tem alergia de pirona da vida. Ah, doutor, eu posso dar o ibuprofeno? Anti-inflamatório. O que é o ibuprofeno? Anti-inflamatório. Para falar a verdade, ele, dependendo da dose, ele tem efeito antitérmico e anti-inflamatório. Só que ele zoneia tudo, zoneia meu estômago, zoneia meu rim. A gente está com a criança internada, a hemorragia digestiva que eu peguei hoje foi por ibuprofeno. É porque tem gente que troca, né? Zero alérgica de pirona também. Aí eu troco por paracetamol. Tá bom? Então, ou de pirona ou paracetamol são as minhas alternativas. O ibuprofeno não é uma alternativa padrão que eu vou colocar. A não ser com a alegria e energia, os dois, né? Aí acha raio. E por que ele é muito utilizado? É fácil posologia, ele é palatável e vende-se muito fácil. Olha o marketing, Alivion, o nome comercial do principal medicamento. Vocês estão entendendo? O marketing em cima da pediatria, os leites, então, desesperador. Ok, tem pirona, o que mais que eu vou colocar? Não é qualquer antiemético, a gente viu pelo manual que é o da Centrona que libera pra gente. Mas tá no plano A, né? Mas ele tá vomitando também, você deixa vomitando. O que é o bactéria? Antibiótico. Sulfamethoxazol, mas Sulfamethoxazol, primetropina é um antibiótico. Se eu não tenho indícios de que é um quadro bacteriano, eu não tenho por que usar o antibiótico. E mesmo se eu tivesse indícios de que é um quadro bacteriano, eu tenho que me orientar pela literatura qual é a minha epidemiologia e qual é a minha eficácia. Durante muito tempo, o sulfamethoxazol do primetropina foi um antibiótico de eleição para quadros de gastroenterite. Só que foi usado tanto que tornou-se resistente para os meus principais agentes bacterianos. Então hoje não é a nossa primeira escolha, não é a nossa segunda escolha, não é a nossa escolha. Tudo bem? Essa é a receita do plano A que vai resolver a vida de vocês em 90% dos casos. Pontuei aqui algum antibiótico? Não, porque a história clínica não me sugestiona, porque o exame físico não me sugestiona. Pontuei aqui algum antiparasitário? Não. A evolução é aguda, é viral até que me prove ao contrário. Se ela chegar, não, doutor, tá tendo diarreia segunda-feira, terça-feira, diarreia melhora. Agora, essa semana de novo, o padrão de diarreia mais intermitente, a criança está em bom estado geral, relativamente, não tem um vômito, não tem um febre associado. Parasitose me vende ali como uma principal hipótese diagnóstica nesse contexto. Mas, no geral, oi? Só cultura para... Só com o exame de cultura para saber o paciente, se é bacteriano, se é parasitário. A história é tudo. Vou pontuar que se essa criança estivesse sangrando, tu ia pedir exames? Sim. Não. Se ela estiver sangrando em bom estado geral, meu diagnóstico segue clínico. Entendeu? Assim como esse aqui eu pontuei vírus, se está sangrando em bom estado geral, vou pontuar a bactéria. Não vou pedir. Caso no contexto que era do estado geral, mais pronunciado, ou em algum regime de internação, aí sim eu tentaria isolar o meu agente com a cultura. Com a coprocultura. E tentaria, gente, a gente joga todas as fichas ali em coprocultura, joga todas as fichas em urino e coprocultura. Só que quando vai ver, dependendo do agente, ele positiva ali em 50%, em 40%, em 60%. É que se vier, ok, estou nas nuvens, mas nem crio tantas expectativas, não. A gente vai buscando sempre. Antes disso do que nada, né? Certo? Descreva, isso que caiu na prova do ano passado. Passou um caso clínico, só que a criança sangrava. Eu precisava do antibiótico. Se precisar do antibiótico, qual é? Perfeito. Se ela vai para casa, é com azitromicina. Faça a prescrição para casa. Pegadinha nenhuma. Isso que eu quero de vocês, da vida real. Isso que a vida vai exigir de vocês. Certinho? Gente, chegou essa criança, ou chegou outra criança. se precisar, azitromicina, professor, se a suspeita não fosse viral, só se tivesse não é o caso do Diego aí, né? É o caso do Diego, agora eu vou não tem azitromicina dele. Não tem azitromicina porque eu não fiz menção a sangue, nada que direcionasse a isso. Menino, outra situação. Agora não é mais Diego. Pode passar. Professora, só uma pergunta antes. Pode ser? Na anamnese, quando a gente vem escrevendo, atendendo a criança, e aí eu cheguei nesse patamar de escolher o tratamento, se é A, B ou C, o plano. Eu descrevo isso no prontuário? Não. Aliás, posso até descrever sim, às vezes no
código eu coloco alta com orientações e prescrição de plano A. Pronto. Entendeu? Completo é você descrever tudo que você escreveu no. Aí ficaria um prontuário lindo maravilhoso. Professora, Se você quiser escrever, tá ótimo. se essa criança, no caso, tiver irmão, tem que falar, no caso, da prevenção, da higiene, desse tempo para não passar? Perfeito. Seria Recomendado. super prudente, olha, higienizar as mãos, evitar contato. Então, se foi na fralda, lavar, ao invés de só passar lenço, isso seria perfeito. Pediatria. Professora, a vacina que Aí vai ela. falar, vou fazer cirurgia. A vacina que essa criança tomou não preveniria ela da doença? Sim. Preveniria, se for pelo SUS é uma cepa, se for pelo serviço privado são 5 cepas. Quando a gente vê o contexto de rotavírus, a gente tem 13 cepas, se eu não estou equivocadas. Então protege contra as mais prevalentes, mas eu tenho as outras que também poderiam me justificar. Entendeu? E às vezes eu tenho que vai fácil, principalmente o pai do consultório particular que falou, caramba, eu paguei a vacina no particular para proteger e a criança continuou tendo rotavírus. Okay. Digamos, ela poderia ter tido outras vezes, a gente diminuiu tem só uma. Só uma. Meninos, mudar de foco, Diego. Tira Diego. Amandinha tem 2 anos, 12 quilos, chegou na emergência com quadro de diarreia. Você avaliou a Amandinha e ela está com o histórico. Diarreia há 4 dias, associada a febre, máximo de 39. Diarreia há 4 dias, sem sangue ou muco. Hoje ela teve 10 episódios. Associada a vômitos, com início também há 4 dias. Hoje ela teve 3 episódios, inclusive um na recepção. É que eu estou vendo a criança vomitando lá na recepção. Tá vomitando. O vômito e a diarreia começaram juntos há 4 dias. Hoje Eu tinha esquecido de uma lanchonete. vamos dar central. Diarreia há 4 dias, sem sangue ou muco. Hoje 10 episódios, eu falei. Hoje 10 episódios, associada a vômitos também há 4 dias. Hoje 3 episódios. Febre. 3 de bom. Febre há 3 dias, a ferida o máximo de 39. Xixi reduzido, está fazendo menos xixi, então diurese reduzida. Hiporexia com aceitação parcial de líquidos. Oi? Nega outras queixas, nega alergia respiratória. O quadro aqui está mais intenso, concorda? Vou casar com o meu exame físico. Meu exame físico, ela está regular estado geral, sonolenta, hipoativa, hipocorada, hipoidratada, 4 cruzes em 4. Olho muito fundo, saliva muito espessa, pulso fino, prega lenta, mas entendam que nessa descrição eu já coloquei 2 quesitos com muito. Por mais que eu tenha todos os outros dentro do B, se eu tenho 2 no plano de maior complexidade, eu vou conduzir como o de maior complexidade. Oi? Às vezes no contexto você fica, meu Deus, isso é B, isso é C, deixa eu ver quantos tem no C. Ou quantos tem no de maior complexidade. 2 ou mais. Lá no artigo, bom, a questão do lugar está dizendo que tem os asteriscos, né? Aí ele fala que se tiver 2, mas aí isso que eu fico vendo, 2 asteriscos ou só um asterisco? Os dos asteriscos são os principais. Então, aí quando ele fala 2 lá, não tem que ser 2 no total, contando com 1 do asterisco, ou contando com 2? Segue com todos do asterisco. Tá Tá bom? Vida real, gente, o asterisco vai ser um mero detalhe. Na prova, tá? Mas vocês não vão ter dúvida, não cai muita particularidade assim, quem é do asterisco ou não. Mas enfim, plano C, parece a minha criança, que tem 2 anos e pesa 12 quilos. O plano C, onde é que eu vou fazer essa criança? No setor de observação intra-hospitalar. Não falaram internação, já estou feliz. Intra-hospitalar, vou fazer o meu plano C. Quem é o plano C que vocês ponderaram aí? Fala, Cris. A diurese reduzida. 2 anos? Não, já enquadrei ele como plano C. Como é que eu vou aplicar o plano C para essa criança? Tratamento endovenoso.
soro endovenoso. Ele tem 12 anos, né? 2 anos. Plano C é V. Na literatura, vamos seguir pelo que está escrito no livro, depois eu trago para a vida real. Essa criança maior que 2 anos, na literatura eles pontuam até maior que 1 ano e menor que 1 ano. O que ele vai modificar? Não é o volume que vai me modificar. Quanto menorzinho, mais cautela eu tenho. Pensa assim, mais cuidado eu tenho, então eu vou fazer mais devagarinho. Mas eu acho que não vai ser. Se é maior, eu vou fazer com maior velocidade. Menor que 1 ano, eu vou pontuar aqui. Menor que 1 ano, eu vou fazer ao invés de 30 em 1 hora. E a minha etapa subsequente, ao invés de 2 horas e 30 minutos, eu vou fazer em quanto tempo? 5 horas. Deixa eu ver. E esse aqui vai ser para maior de 1 ano. Certo? Está despencando isso nas provas de residência, porque na vida real a gente não faz dessa forma. Ok, calcula para mim, ele tem 12 quilos. Você tem 12 quilos. 1000 miligramas mais. Qual o volume? 360 ml. Mas o volume aqui seria 30. E aqui seria? Tá quanto? 360. 840. Como é que eu vou prescrever? Posso escrever por extenso? Pode, mas você vai ficar calejado. E vai fazer só. Fecha dentro, vermelho. Já você na frente, tá? Entendi. Ah, achei que era vermelho, não falha não. Soro Rignac, 360 ml, V, correrem. Nós não estamos conseguindo Não, acompanhar. vou repetir. Meninos, eu vou ter um ponto no plano C que vai me diferir em crianças menores de 1 ano e crianças maiores que 1 ano no que se refere a tempo com que eu vou realizar essa expansão. Tudo bem? Menor que 1 ano, ela é toda menorzinha, então eu vou ter uma cautela maior. Eu vou fazer 2 processos. O primeiro processo em 1 hora e o segundo processo em 5 horas. Tá? Esse que eu vou fazer em 1 hora, de volume é igual, menor que 1 ano e maior que 1 ano. Vai ser 30 ml por quilo. Se a minha criança tem 9 meses, eu vou fazer 30 e pesa 10 quilos. Vamos dar esse exemplo para vocês não se perderem. Ele tem 9 meses, pesa 10 quilos. Eu vou fazer 300 ml V correr em 1 hora. Tá? Correu em 1 hora, estou reavaliando aquela criança. Vou complementar essa diferença, que seria 30 em 1 hora e 70 em 5 horas. Então, vou fazer 70 vezes 10 quilos, dá 700 ml e V correr em 5 horas. Vou repetir. Samila deu não, vou repetir. Então, essa É a hidratação. 5 horas. É. Professora, em 5 horas, eu ia botar esse daqui, fora o que eu coloquei no começo, ou juntando tudo. Meninos, só pra gente ponderar o termo. Soro na veia vai ser tudo hidratação, mas eu tenho períodos de expansão e eu tenho períodos de manutenção. Essa é minha criança que eu pintei pra vocês agora. Aqui. 10 meses. 10 quilos. E vou fazer o plano C para essa minha criança. O plano C vai competir em endovenoso. Eu tenho 2 estágios, expansão e manutenção. Observações importantes dentro do plano C. Idade, menor que 1 ano e maior que 1 ano. No que se refere a quê? Esse primeiro estágio da expansão vai ser subdividido em... Vou continuar aqui, olha para mim. 30 ml por quilo em 1 hora e 70 ml por quilo em 6 horas, ou em 5 horas.
Pronto, eles estão totalizando tudo em 6 horas. Crianças maiores que 1 ano, já estão carejadas, tudo grosso nela. O volume segue o mesmo, 30 ml por quilo, só que agora eu vou ser mais rápida. Em 30 minutos e 70 ml por quilo em 2 horas e 30 minutos. Foi? Isso aqui é minha expansão. Você, hidrato, ficou lindo, maravilhoso, mas não está aceitando nada pela boca. Vou fazer no meu segundo estágio, que é a minha manutenção. Mas eu quero que vocês trabalhem primeiro e expandir essa criança. Quando vocês estiverem na UPA, chegou aquela criança lá da foto, morta, quase viva lá. Gente, lembrei do outro que foi lá no banco. Então eu faria 1 hora 30 ml, depois de 1 hora eu faria 50 por quilo. Por quilo. Aí depois eu faria 70. Depois faria 70. Vamos colocar um exemplo prático aqui, ó, dos meus 10 dessa criança aqui. Vamos fazer na prática essa minha criança de 10 meses e 10 quilos. Vou colocar soro Ringer lactato, 300, e avalia essa criança ali no maravilhoso complemento. Foi? Para o exemplo meu, laranjinha dessa criança aqui. Gente, isso cai nas provas. Cai. Todo mundo entendeu? Quer mais um exemplo só para fomentar? Sim. Uma criança de 3 anos que pesa 15 quilos. Calcule aí para mim. 3 anos. 3 anos que pesa 15 quilos. 450. Vai no celular. Qual a idade? 3 anos. 3 anos, 15 quilos. 450 na primeira. Não, 30 minutos. 1050. Agora tem mais 15 vezes. 1050. Você pôs o calculador? Você falou então, você ia matar teu paciente. Você ia matar teu paciente. Tudo por quilo, 30 e 70. O que modificou foi o tempo que está comigo porque já é velho. Idoso de 3 anos, tá? Expandiu essa minha criança, lindo, maravilhoso. Meninas, vou nem falar que a nota de vermelho, a nota com outra cor que eu vou falar agora. A aplicabilidade disso, chegou a criança com 10 meses, ela vai passar 6 horas na emergência. Vida real, lembra que a gente estava conversando ontem com a Thaís? Completamente inviável. Como é que a gente conduz, e vocês vão dirigir dessa forma lá na UPA, essa criança? A gente faz a expansão como se fosse do choque. 20 ml por quilo correndo em 30 minutos. Posso fazer até 3 estágios dessa expansão. Entendam que isso não é para a prova. Para a prova de residência, para a nossa prova, vai ser isso aqui. Tá bom? Porque é o que consta na literatura de vocês. Como a gente está na habilidade, tem que trazer a vida prática para vocês. Porque aqui são 6 horas de emergência, são 3 horas de emergência. É impossível a gente manter essa criança. Vida real, a gente vai fazer ou com soro fisiológico ou com Ringer. 20 ml por quilo correndo em 30 minutos. Se a minha criança pesa 10 quilos, 200 ml veio correr em 30 minutos. Vou lá e reavalio. Ainda está desidratado, vi os pontos lá, ainda segue no plano C. Faço minha segunda expansão, 20 ml por quilo correndo em 30 minutos. Vou lá e reavalio, ela já está com o olho mais fluido, com a saliva mais fluida, o olho mais brilhante, quis fazer xixi. Lindo. Eu tento desescalonar ela para o meu plano B. O meu objetivo é estar lá. Eu vou internar quando tiver necessidade, mas meu objetivo sempre é mandar para casa. Se eu estou vendo que passou o carrinho, ela já quer líquido, ela diminui os episódios de vômito, já vejo que ela está hidratada, mais consciente, eu desescalono para o plano B. E o que é o plano B? O soro de reidratação oral, na observação do hospital e oral. Então vem cá, toma aqui para ver se você tolera. Estou fazendo o plano B para aquela minha criança ali. Tolerou? Ok, plano A, vai para casa. Esse é o nosso objetivo final, mesmo que ele chegue super seco.
faço as minhas expansões, melhora, desescalando para o plano B, teste o bioral se ela vai aceitar, desescalando para o plano A para ir para casa. Tá? Ela só precisa aceitar ou precisa ter uma quantidade mínima? Ela precisa aceitar, não tem um volume mínimo, é bem de feeling mesmo. Ah, aceitou, foi o copo de suco, ela tomou 2 dedos. Não vai para casa. Isso é na fase de manutenção, né? Não, eu vou expandindo. A minha criança está no fundo do poço, eu estou expandindo. Não, para eu desescalonar, né? Não. Então, primeiro eu faço toda essa parte que... Exato. Manutenção, eu vou entrar quando eu pondero que essa criança precisa internar. Qual é o meu raciocínio? Ela está no fundo do poço, eu vou expandir, mas ela não está tolerando o líquido bioral, ela não quer. Virou, tipo, está sonolenta, não quer. Está enjoada, não quer. Ela estava no fundo do poço, deixei ela bonita e agora eu vou mantê-la bonita intra-hospitalar. Aí nessa de manter, que seria a parte de manutenção, aí foi quando eu pensei, porque lá no artigo ele fala bem assim, né? Que quando a criança ela quiser a absorção oral, você tira o endovenoso e dá o... Desescalando para o plano B. Exatamente. Aí eu achei que isso seria já nessa parte. Não, é desescalonar. A manutenção, eu vou manter o soro endovenoso a nível intra-hospitalar. Esse é aquele cenário, se a minha criança tolerou, passou o suco que ela comeu biscoito mais dentro, ela está linda, maravilhosa, vai pra casa. Tem criança que está lá sonolenta, apática, mesmo estando hidratada, olho brilhante, saliva fluida, fez xixi, mas ela está apática. Passou o suco, nada, veio a mamadeira, ela tomou 10 ml da mamadeira. Esse ser, mesmo estando hidratado, eu não posso desescalonar, porque em casa ela vai desidratar, porque ela não vai garantir bioral. Então eu vou ter que internar e fazer uma fase de manutenção, com aquele status de hidratação que ela tem agora. Todo mundo entendeu? Professor, levando para o livro agora, vocês têm na parte da prática. Eu fiz a expansão, aí vou reavaliar daqui a 5 horas essa criança. Não. Eu fico o tempo todo reavaliando. De 30 em 30 minutos reavaliando. Mas aí, peraí, em 5 horas que eu tenho que ter terminado a expansão dessa criança, aí eu reavaliei. Se ela não melhorou, eu repito novamente ou já interno? Não, já interna para manutenção. E o não melhorar nesse contexto, tem crianças que não vão melhorar. Vão continuar desidratadas, porque já chegam numa desidratação muito pronunciada. Aí eu vou ter que entrar com soro albuminado, eu vou ter que fazer uma transfusão sanguínea. Aí já foge do nível do generalista e traz para a pediatria. Essa criança, que é o time que eu ia chegar agora, quando é que eu vou referenciar essa criança? Eu estou na UPA, fiz uma expansão de 20 ml por quilo, mais ou menos. Fiz a minha segunda, mais ou menos. Eu posso fazer 3 expansões. Se eu estou prescrevendo a minha terceira, observo que ela continua mais ou menos, eu já vou referenciar essa criança. Porque daí é um suporte da própria subespecialidade. Compondo que eu quero formar vocês generalistas, tá? Mas a imensa maioria, para acalentar o coração de vocês, melhora com essas 3 expansões. Eu desescalando para o plano B, desescalando para o plano A e vai para casa, tá? Desmistificando aquele ponto que a criança chegou ruim, desidratada, que necessariamente ela vai ter que internar. Não, a maioria melhora. Nesse caso, essas expansões são tipo 6 horas ao todo, mais 6 horas. Viu como é inviável? Essa daqui é inviável, cai na prova porque vocês não vão ver a aplicabilidade vida real, vocês não vão ver isso no Cosme. Por isso que cai tanto na prova. Vida real. Faz o vermelho aí, 20 ml por quilo em 3 fases, porque ele vai servir como se fosse um choque. Olha como é mais prático. Em 1 hora e meia eu já tenho a resolução. Ou vai ou racha. Ao invés de 6 horas eu ter a resolução dessa minha criança aqui. Professor, o 20 ml depende da idade? Tem a ressalva para lactente jovem, que lê-se ali neste período neonatal, cardiopata. Porque daí eu não posso dar tanto volume para um bebê tão pequeno e para um coração que não bombeia tão bem. Aí a gente investe 20 faz 10 ml por quilo. Sempre eu vou estar monitorizando essa criança. É aquilo, vou lá, daqui a pouco eu vou lá na observação, e aí, comeu? Ok, deixa eu examinar essa criança. No contexto que a gente atende milhões, né? Mas o ideal é estar sempre reavaliando ali no mínimo de 30 em 30 minutos. Porque pode melhorar, mas pode afundar de vez. Oi? Pode falar. Vamos falar, né, Camila? Não, eu queria perguntar assim, que a gente vai fazer 30 ml por quilo. Lindinho, hoje da guarda. 30 ml por quilo em 30 minutos e depois 70 por quilo em 2 horas e meia. E eu vou reavaliar de 30 em 30 minutos. Só que aí nesse caso eu só referencio depois que terminar as 2 horas e meia? Não. O que você pode fazer? No caso do livro, não da vida real. No caso do livro.
Você está lá, está expandindo, é de feeling que a gente tem que observar, não está fluindo, eu já tenho que referenciar, porque às vezes eu não consigo instantâneo. Às vezes o código não tem vaga, tu vai ter que manejar, eu ia falar se virar, né? Tu vai ter que manejar sozinha e Deus na tua unidade. Entendeu? Mas é aquilo, pelo feeling, olha, estou avaliando uma criança, a regulação ajuda bastante, meninos, pensando já com vocês com carinho. Tem dúvida, manda mensagem pro Cosme, ela já vai te auxiliando, mas você tem que dar o ponto inicial, olha, eu corri já 30 ml por quilo, pra agora, mas segue curso. Frequência cardíaca de tanto, PA de tanto, curso mais ou menos dessa forma, e daí já vai passando os quadros de como está sendo criança. Tá bom? Perguntou a senhora agora, falou assim, que se for fazer, para encaminhar esse paciente, eu posso fazer 3 expansões antes de encaminhar. Eu também tenho esse adendo. Só que é vida real, né? Ela tá ali no livro. De 20 ml. Joga no livro. Não, é joga no livro. São 3 expansões. Uma expansão. Mesmo porque uma expansão aqui conta 100 ml. 3 expansões contam 60 ml, que é 20 por quilo 3 vezes. Entendeu? Aqui eu já estou colocando 100 ml. É um tempo maior, mas é um volume também maior. Tá? Meninos, não baguncem a cabeça, não pensem em referenciar baseado nisso aqui, porque vocês não vão usar na vida real. Pensem em referenciar com uns 20 ml por quilo. Tá? Que pode fazer 3. Na prova é livre, na prova é livre. Na prova é isso daqui. Eu não vou colocar, você vai referenciar quanto? Sacanagem, não vou fazer isso com vocês. Mesmo porque na vida real vocês não vão fazer isso. E eu quero que vocês salvem a criança. Tá? Ali é para você passar para o hospital, para a ortopedia, para a pediatria. Dá pra permitir. A senhora falou uma coisa, agora que eu a senhora falou que você não tem aqui, que ele pode fazer até 3. Tá frio aí? Fica aqui, A gente faz 3 expansões, como é que faz? Não faz livro. Isso daqui que é o que vai cair na prova. Ansiedade nossa com carimbo. Você vai fazer 20 ml por quilo, 3 expansões. Tá. Eu sei, manda mensagem para escrever, manda e-mail pra lá. Certo? Meninos. Tipo, eu sei que a gente vai fazer até 3 expansões, mas aí no caso do... Primeiro, você quer o contexto do livro? Não. Vida real. É porque assim, eu não sei nem... É porque, tipo assim, eu fiz até 3, mas aí eu vou repetir o de 30 ml por quilo ou de 70? Não. Meninos, livro, você vai fazer uma única fase neste contexto aqui. Em que 30 você vai correr em 30 minutos, 70 você vai correr em 2 horas e 30 minutos para essa situação específica. Você vai estar reavaliando de 30 em 30. Ah não, estou correndo ali, já está correndo há 2 horas, essa criança não está melhorando, continua muito desidratada. Vou referenciar essa criança no contexto do livro. Tá bom? Fecha essa janela, abre a janela da vida real. Janela da vida real eu vou fazer 20 ml por quilo, reavaliando ao término de cada uma dessas etapas, e são 3. 20 ml por quilo. Terminou? Fez xixi? Não, não está comendo nada, vomitou. Mais 20 ml por quilo. Terminou? Fez xixi? Ah, fez xixi. Ok. Posso correr a última, mas eu já tenho uma perspectiva de que vai melhorar e eu não vou precisar referenciar essa criança no contexto que eu posso fazer 3 expansões. Diferente de, fiz a primeira, continuou desidratado, fiz a segunda, tá meia boca pra caramba ainda. Descrevo a minha terceira, que seria a minha última, já pontuando uma transferência dessa minha criança. Porque o próximo estágio seria algo que você, na maioria das vezes, não vai ter no pronto atendimento onde você está dando o seu plantão ali, a não ser que você seja subespecialista. Isso vai depender, não depende da idade do... Os 20 ml por quilo, vou gravar para vocês que não depende da idade, com um asterisco de 28 dias para baixo, RN, e de cardiopata, que ao invés de eu fazer 20, eu vou fazer 10. Tá? Não vou fazer pediatria, meu Deus do céu, anota no teu caderninho 20 ml por quilo 3 vezes. Pronto, agora volta para a disciplina. 30 minutos. Agora volta para a disciplina. Lindo, maravilhoso,
Nesse contexto de que eu expandi o plano C, ela estava no fundo do poço, eu expandi, ficou linda, maravilhosa. Dei líquido para ela via oral, ela aceitou, desinstalou no plano B, plano A, vai para casa. Oi? Outro cenário. Chegou no fundo do poço, eu expandi, ela melhorou. Só que eu tento desescalonar para o plano B e ela não está aceitando nada. Mando uma mamadeira de 200 ml, quando eu vou lá ver tem 150 ml. Esse ser, pensem comigo, vai para casa, vai ficar hidratado? Não. Eu vou ter que internar esta criança. Aí sim eu vou ter que internar essa criança. No sentido de que, mesmo estando hidratada aqui, ela não tem perspectiva de que vai manter-se hidratada em casa, porque a aceitação dela via oral está diminuída. Para líquidos, principalmente, porque é o nosso foco. Tá? Certo? Agora a gente vai entrar no meu segundo momento, que é a minha manutenção. Entenda que expansão, tá? No fundo do poço eu vou expandir, ficou bonito. Não necessariamente o bonito vai para casa. Às vezes o bonito tá bonito porque tá com soro na veia. Ele não tá aceitando nada, eu vou ter que fazer manutenção. Pode falar. Só para me ir para o próximo momento, usando a expansão. Livro, se for o C, no caso que a gente estava aí, é classificado com C, eu já faço expansão e manutenção na seguida, ou só faço manutenção se ele melhorou nessas meia hora? Só faço a manutenção, livro. Só faço a manutenção se ao término da minha expansão eu não conseguir desescalonar para o plano B. Tá? E dá meia hora só, né? Não. Não? Não, porque a minha expansão gira em torno de 3 horas para crianças maiores de 1 ano. A manutenção só vai começar a ser internada. A manutenção sobre 3 horas internadas. Os dois é manutenção, os dois é expansão. Esses dois Meninos, expansão. chegou, avaliei essa criança, esquece vida real agora, tá? Nem coloquei no quarto. Chegou, plano C, identifiquei essa criança plano C. Eu entendo que o plano C são 2 momentos diferentes. Uma expansão e uma manutenção. Dentro da minha expansão, minha criança está no fundo do poço, eu vou expandi-la para trazê-la para a fase de normoidratada, digamos assim. Essa minha fase de expansão, ela é dividida em 2 estágios. Uma que vai correr a depender da idade da minha criança em 30 minutos ou 1 hora, e a outra que vai correr em 2 horas e 30 minutos ou 5 horas. Entenderam? Sim. Uma corre em 30 e 2 horas e meia. Ambas são a minha expansão. Finalizei a minha expansão, nesse contexto de criança maior que 1 ano, que dura 3 horas, avalio essa minha criança e tento desescalonar para o plano B. Vem cá, toma soro de reidratação. No Cosme a gente dá o suco que está passando, a gelatina, a água. Ele aceitou, desescalando para o A e vai embora para casa. Eu não consegui, mesmo minha criança estando hidratada ali, expandir, ela está bonita, não consegui desescalonar, ela não está aceitando, eu vou internar esta criança e vou colocar o soro de manutenção. Aí faz 3 vezes, 3 horas. Não. Sai daqui do cara fora. Só uma vez. 3 Eu não vezes. foi nada. Só para Eu quero espirrar. quando está escalando o lado, eu não sei ver. E ela assim como no rosto, eu falei, meu Deus, não tá entendendo nada. Para não pensar, você está parando para ver se ela vai para casa ou voltar para você. Aí se não voltar, faz a manutenção. Manutenção, meu contexto da manutenção. Minha criança tá bonita, mas ela não tá afim de ir pra casa, ela não quer aceitar nada de oral. Acontece? Acontece. Tem uma alegria que está ali, uma queda do estado geral, hidratou porque você fez a expansão, mas não tá querendo comer nada. É que ele literalmente, doutor, eu não quero comer nada. Ele realmente não tá aceitando nem a mamadeira, nem o mucilocutóleo. Tá? Agora a gente vai entrar na manutenção. Essa fase de manutenção, vou escrever até aqui. Gente, até aqui foi? Foi. Menino, Não, depois vocês provam o seu corpo. Outra hora meio, né? eu vi hoje uma coisa também essa semana, uma postagem, ela formou no final do ano passado.
Eu achei que na faculdade eu me cansava. Plantão, pegando plantão. Claro que é algo que depende da gente. Chega algum estágio e fala, não quero mais. Ano passado eu, tipo, não quero mais o emprego, não dou mais conta. Hoje eu cheguei em casa meio dia e falei, quem foi a ideia que mulher tinha que ser independente, gente? Eu Renan tá no congresso, aí eu liguei pra ele, quando é que você vai entrar no campo, por favor? Por favor. A gente não dá conta. Segunda-feira é um dia fácil que eu quero ser 8 mulher troféu. Vamos, mas a gente não dá conta, não dá conta. A gente. E é gratificante quando você escuta que salvou o furico de alguém. Então, meninos, manutenção, vamos só abrir a caixinha e sair da caixinha. A manutenção, dentro do contexto de diarreia, é aquela criança que está internada. Vou trazer outro quadro para vocês. Chega uma criança que vai fazer uma cirurgia de prostatectomia, 2 aninhos. Esse ser vai precisar ficar em jejum. E eu vou precisar mantê-lo hidratado. Então a manutenção também vai servir para ele. Vai. Ele está no estágio de hidratação e eu quero mantê-lo hidratado, porque ele vai fazer um jejum. Certo? Vai servir tanto para aquela criança com diarreia que não quer comer, quanto para aquele ser que vai fazer um pré-operatório, vai fazer uma cirurgia e vai precisar ficar em jejum, quanto para aquela criança que está internando por um quadro de pneumonia que não está aceitando muito bem a dieta oral. Abriram uma caixinha que eu vou fazer esse período de manutenção para N outras resoluções. Quando eu vou internar essa criança, ou às vezes eu estou na UPA, não consegui regular a glucose dessa criança, vou ter que prescrever essa manutenção para essa criança junto com antibiótico para tratar uma otite, um exemplo. Uma infecção urinária, por exemplo. Então, a manutenção aqui vai entrar tanto nessa sequência de diarreia que a gente está aprendendo, quanto de uma forma geral para a pediatria. Nessa fase de manutenção, minimiza aí a base do artigo, você se dedicou ao artigo, estou orgulhosa. Eu tenho formas de fazer essa manutenção. Eu tenho o Holiday, que é uma forma hipotônica com relação ao sódio, que é a mais difundida, é a mais utilizada, amplamente utilizada. Eu tenho formas isotônicas que a gente vai ver no COSME, que é criança dependente, depende de profissional também. Mas globalmente, você vai estar aqui, vai estar em São Paulo, vai estar em Minas, todo mundo vai utilizar o Holiday, tá? É universal que a gente vai ensinar agora, que é o Holiday, que é a forma como eu vou fazer a manutenção, certo? Por onde eu vou começar para não dar nome na cabeça de vocês? Escreve o nome também. Meninos, tem coisas que são regras e a gente aceita, tá bom? De onde veio para onde vai tem uma explicação super longa, mas aceita que é melhor. De 0 a 10 quilos, eu vou calcular um volume de 100 ml por quilo. De 10, eu vou ter 1000 exemplos, tá bom? A 20 quilos, eu vou fazer um cálculo de 50 ml por quilo. E tudo que passar de 20 quilos, eu vou fazer um cálculo de 20 ml por quilo. Certo? Depois eu vou ver que tipo de soro, porque é um questionamento. Já vou ver agora. Se esse ser não está comendo nada, o que vai acontecer com a glicemia dele? Então qual soro que eu tenho que colocar? Vão se confundir na hora? Está no fundo do poço, eles estão com rim, com fisiológico. Eu quero manter, pensa na criança que vai ficar em jejum com soro glicosado. Então agora já tiro do cenário o rim, que é fisiológico, e o que eu vou fazer vai ser com soro glicosado, tá? Minha criança pesa 8,5 kg. Quanto eu vou fazer? Perfeito, ela vai ter encaixado aqui, que vai ser 8,5 vezes 100, que é a minha regra. De quê? 850 ml. Vou repetir, deu nó? Não, a gente quer saber o nome, é Holiday. Holiday. Foi mais fácil que a outra. Meninos, 8,5 vezes 100, porque ele se encaixa nesse intervalo aqui primeiro, vai ser, para manter uma criança de 8,5 kg hidratada ao longo de 24 horas,
Eu vou lá e coloco soro glicosado, 5%, 850 ml, correr em 24 horas. Em 24 horas. Todo o cálculo que a gente está fazendo aqui é para 24 horas. Não vai cortar não? Sempre é 5%. Sempre é 5%, tá? Meninos, outro exemplo. Minha criança pesa 12 quilos. Vai ser. 12 quilos. 12 vezes 50. Pulo o lugar pra gente ganhar tempo. 12 quilos parece que é meio automático colocar aqui. Não. Eu tenho que ir soltando por estágios. Se ela tem 12 quilos, 10 quilos ela vai deixar neste nível e 2 quilos ela vai deixar neste nível. Então eu tenho que fazer. Tava bom que vai ser verdade. Meu Deus. Deixa eu do Vai, se validei, já começou. Alguém tem coletivo aí? Cadê o engagamento dela? Mano, Deixa eu não falar o que eu falei disso. dá um cara mais então. Tem coletivo aí? Entenderam? Eu tenho que ir largando os pesos conforme eu vou passando as minhas linhas. Entendendo que essa minha primeira linha comporta 10 quilos, essa minha segunda comporta também Então você vai criar até 40 quilos. Vamos chegar lá. 10 ali, 20 40 quilos já nem gosto porque já é quase um adulto. Nossa, então já Põe 60. Para manter essa criança de 12 quilos hidratada em jejum ao longo de 24 horas, vou precisar de 1.100 ml de soro glicosado. Minha criança pesa 37 quilos. Essa caneta vermelha? Não. É preto. Aqui na 10 em cima, 20 embaixo, 7. Coloca 50, professor. Eu anotei. Nem pode. Nem pode. Ó, Criança de aqui, quantos né? quilos agora? Vou colocar lá 37. 10. É o meu irmão. Vai ficar Você vai 10, isso aí? 20. Vai ficar 10, 5, vai ficar 10. 37 quilos. Faz aqui comigo, não escreve não. 10, 20. 37 quilos. Vou matar 10 quilos aqui, 10 quilos aqui, porque aqui é entre 10 e 20 quilos. Só comporta 10 nesse intervalo. De 0 a 10, 10 quilos aqui. 10 quilos aqui. Na aula de som, gente. Mais 17. Mais. Aqui é tudo que for maior que 20. 17 quilos. É o que sobrou. Ainda não tinha 17 é o meu filho. É menor. O que é Que menor? vai até 20. É o que sobrou. Vamos fazer de novo. Talvez a gente precise de calcular. Meninos, 37 quilos. Cada linha só comporta 10, porque é meu intervalo de 0 a 10. Meu intervalo de 10 a 20, eu não estou indo de 0 a 20, é de 10 a 20, e tudo que for maior que 20 quilos. Se é 37, o que é maior que 20 quilos? 17 quilos, tá bom? E aí eu vou fazer o cálculo pegando cada um desses estágios. Então, 10 quilos que eu deixei aqui, 10 quilos que eu deixei aqui, 17. e 17 quilos. 17 vezes 20. Vai dar 340. Né? Aí soma tudo, né? 1.840. Ah, para eu manter uma criança de 37 quilos hidratada, eu vou ter que colocar soro glicosado a 5%, 1.840 ml, ver correr em 24 Não horas. pode é acima de 2 quilos. Quer fazer com 40? Não, Vai, É a mesma coisa, 10 litros, pronto. É isso. Litros. É isso? Pronto. Mas você sempre se Mas quer dizer, são até 10 vídeos aqui no... Por exemplo, se faz com 21, seria 10, 10, 1. Exato. Exato. 27. 10, 7. É só vocês entenderem que eu não vou pegar e jogar tudo na minha última linha. Eu tenho que gastar nas categorias anteriores, das linhas anteriores.
Tô vendendo. Aí pra se fosse, Primeira, segunda. se fosse 27, eu ia colocar 10 ou 17. Não, 10, 10. Não, porque aqui não comporta 17, aqui só comporta 10. Porque na fila tá começando no 10 e terminando no 20. Como é que cabe 17 nesse intervalo? Só cabe 10. E o que é maior que 20, do 20 em diante é pra lá. Pronto, do jeito que traz aqui no artigo não é mais fácil, não? Não. Será? Tem. Não tinha entendido. É a mesma coisa, só que não é mais fácil. Mas tu entendeu assim? Vai dar a mesma coisa, não é mais fácil. Sabe por quê? Quando tu calcula os eletrônicos não dá mais fácil. Aí você tem que fazer o código. Olha o anjo da guarda falando. Não, eu sei. É o quê? O anjo da guarda falando. O anjo da guarda falando. Ele não consegue escalonar? O quê? Quem ia bater? Quem ia bater? Sobre os tipos de soro. Quem ia bater? Agora a senhora vai falar daquele que a gente conseguiu hidratar ele, mas a gente não conseguiu descalonar ele quando a senhora fala dele. É isso que a gente está fazendo. É manutenção. Glicosado. É Porque ela menina. quer saber sobre os outros tipos de Não, soro. é Tipo, se ele tá comendo nem que seja um pouco, a glicose aumenta. Legal, glicosado também. Esse é o paciente que está totalmente desidratado. A gente não conseguiu. Não, esse meu paciente está hidratado. Ele só não está mantendo o aporte oral significativo para que ele siga hidratado. Esse no contexto de uma diarreia, que não está aceitando muito bem, no contexto de uma pneumonia, que não está aceitando muito bem, no contexto de um pré-operatório que ele tem que ficar de jejum. Tá bom? Aqui ele está pleno e eu quero que ele siga pleno nas próximas 24 horas. No caso da vida real, era depois das 3 vezes e não aceitou. Mas eu tenho 5%, né? 5%. Menino, número 1 aqui. Encontrar Você esquece sobre o fisiológico. no volume. A sua criança foi diabética, né? Segue sendo com soro glicosado, pode ser um questionamento de vocês. E eu vou estar acompanhando a glicemia dessa criança de 6 em 6 horas. Segue da mesma forma. Entenda que ela vai estar intra-hospitalar, ela vai estar monitorizada, reavaliada. Se ela for diabética, a gente vai dar soro glicosado. Vai. Diabético pode comer, gente. Pode. Comer, né? E a gente tem que acompanhar e tem que monitorizar, mas diabético pode comer. Meninos, encontrei o soro glicosado a 5%. Isso aí pra gente manter a nossa prescrição. Nossa prescrição tá aí, folhinha linda, né? No meu segundo estágio, depois de encontrar o meu volume de soro glicosado, entendendo que para essa minha criança manter o equilíbrio, eu vou precisar de glicose, vou precisar de sódio e de potássio. Agora é a diferença que facilita, como a gente vê aqui, diferente do artigo. Eu vou precisar de sódio e de potássio. Para eu encontrar essas próximas etapas, eu preciso necessariamente encontrar o peso calórico dessa minha criança, que nada mais é do que o volume de soro glicosado que eu encontrado, dividido por 100. Minha criança pesa 18 quilos. Encontra pra mim qual é o volume. Ela pesa 18 quilos. 10, 8. Esse segundo aí é pra calcular o quê? O peso calórico. Vai ser 140 8 vezes 5. 1450. 14. 1450. Tem que achar bem dele, não. Só 1.400. Por quê? 19. Mas vamos ficar por quanto? 18. Quanto de soro glicosado para manter uma criança de 18 quilos hidratada nas próximas 24 horas vai ser necessário? 1.400. Quem não encontrou? Eu ainda estou Pode na cabeça aqui, ó. Vamos fazer julgar vezes 100. Mais 8 vezes 50. Ah, não. 100. Você tava com ele? Não, só para O dia foi quanto da professora? 1.400. Ah, é verdade. Vai ser para 10, seria assim. Foi quieto? Quem não encontrou, se situou? Meu estágio lá, lembra, na minha primeira etapa, tem 10 quilos, 10 vezes 100, que é a minha etapa, 1.000. Minha segunda etapa, que compreende entre 10 quilos e 20 quilos. 8 quilos eu vou me encaixar aqui, vezes 50, 400. 1.400.
Número 2 de evolução aqui. Como é que eu vou encontrar o meu peso calórico? Pegando o meu volume de soro glicosado e dividido por 100. O meu peso calórico, neste exemplo dessa criança de 18 quilos, quanto é? 14. Foi? Às vezes na prova é só, pode usar calculadora, não pode usar calculadora? O meu intuito não é testar o cálculo de vocês, é testar o raciocínio de vocês. Se vocês sabem a primeira etapa, a segunda etapa, entendem exatamente isso aqui. Alguém levantou a mão? Clara e... Eu não consigo chegar a peso calórico. Tecal? Tecal. Peso calórico. Professora, naquele 37 quilos, é 1.840. Aí faria 1.840 dividido por 100. 18,4 é o peso calórico desse ser. Excelente. Todo mundo foi para o peso calórico? Gente, se não foi, avisa, porque uma etapa precisa da outra. Foi, Vinícius? O Vinícius está revoltado porque ele deu artigo, aprendeu de um jeito, mas ele vai entender que aqui é mais fácil. O cara errou a primeira conta e lá. Bem isso. E ele literalmente matou. Não foi nada. Foi? Professora, espero uma pergunta para a senhora. Ele fala que a gente vai calcular. Não usa o artigo agora, porque você vai se confundir. Tá. Ele só fala que eles não vão lá. Que é 40 quilos, dá 45 quilos mais ou menos. Tá? A gente usa ali o máximo 2 litros por dia, que dá 500, 500, 500, 4 etapas de 500. Mas aí minimiza o artigo. O Vinícius está arrancando os cabelos, calma. Minimiza o artigo. Meninos, o meu terceiro estágio. Ai, acho que é 100. Encontrar o meu MEC de sódio e o meu MEC de potássio. Porque entenda que para manter essa criança bonita, eu vou precisar de soro glicosado, sódio e potássio, tá? O equilíbrio celular ali dela. Como é que eu vou encontrar o meu MEC? Presta atenção aqui comigo. Uma criança que está maravilhosa, sem nenhum déficit, nada que me direcione que eu precise ou aumentar ou diminuir, eu quero manter norma sódica, eu quero manter um padrão de normalidade de potássio, eu não sei norma potássica, não sei esse termo, enfim, de normalidade de potássio. Eu vou fazer algo relacionado a 3 MEC por peso calórico para encontrar o sódio e 2 MEC por peso calórico para o potássio. De onde eu tirei esse 3, de onde eu tirei esse 2? Assim como eu encontrei o peso calórico, é uma regra de normalidade para essa minha criança. Se ela está plena em estágios iniciais, eu mantenho essa correlação de 3 MEC por peso calórico para o sódio e 2 MEC por peso calórico de potássio. Eu circulei porque não é fechado este número. Aqui eu vou utilizar, tendo ideia que essa criança está normal previamente. Porém, se ela tiver com muito sódio no meu sangue inicial, no meu valor sérico inicial, quando eu tenho que coletar os exames complementares, ela tem um exemplo, 150, eu sei que o meu máximo é 145. O meu inicial é 150. Se eu fizer uma hidratação para ela, mantendo 3 e coletar 24 horas depois, que é quando termina essa minha HB, eu estou mantendo em 150. Você vai ouvir esses valores aí? É o sódio É o sódio corrigido. Vou trazer. Caiu na prova de novo. Meninos, se está 150 o meu inicial hoje, dia 19 hoje, e eu fizer uma hidratação com 3 MEC de sódio e coletar amanhã de manhã, vai continuar com 150. Porque é uma regra para manter o que está aqui. Se está dentro da normalidade, amanhã vai estar normal. Se está 150, eu posso manter 3? Não, porque o meu normal é 145. Então eu posso diminuir para 2 aqui, por exemplo. Porque daí a tendência é que amanhã, calma,
é que amanhã esse sódio de 150 já tenha descido para a normalidade de 145, 148, por exemplo. Se eu mantiver 3, amanhã vai continuar 150. Ao passo que, se tiver 130 e eu mantiver 3, colho amanhã vai continuar 130. Então eu posso colocar aqui 4, 5, eu tenho um que está correndo NPT que tem 6. Tudo bem? Depende muito do como eu estou aqui e como eu quero encontrá-lo daqui 24 horas. Para não complicar muito, o estou aqui, vou trazer que minha criança está normal. Ele veio de casa para fazer uma orquidopexia, para fazer uma costectomia, enfim. Ele está lindo, maravilhoso em casa e eu quero que ele siga lindo, maravilhoso amanhã para o procedimento cirúrgico dele. Então eu vou manter como regra 3 e 2. Fala o peso de uma criança para mim. 16. 22. 16. Sacanagem. 16, vai. 22. Vou colocar o próximo, cabecinha. 16 quilos. Faz esses 3 estágios e me diz quanto é o meu soro glicosado, quanto é o meu peso calórico e quantos ml de sódio e de potássio. 1.300 por 400. Eu sou eu. Meninos, façam aí, porque tem gente que não gosta muito de matemática, aí fica assim, joga do lado, tipo, ele falou na minha frente, então é isso mesmo. Deixa todo mundo terminar, faz aí e fica calado. O valor do calórico. Para encontrar um MEC, seria o que mais ou menos? Enquanto o peso calórico de 16. Já. Quanto deu? Tá. 13. Só pegar 3 e multiplicar pelo 3. Vezes 3. Tá. Vezes 3? E vezes 2 embaixo? Não deu. O normal, sódio. Como é que você sabe? Não, é. Porque o normal é 35 do 45. 13 vezes 3 vai dar 49. Não, 49. isso é sérico. Tu tá calculando na hidratação. Manda ele embora, você. Você entendeu? Eu nem entendi. Explica então. Calma aí. Meninos, Deixa eu me explicar aqui. Vinícius ficou despeitado, agora vai ter que pegar ele. Mais tarde eu te explico. Não sabe não. Claro que eu sei, Meninos, amor. vamos lá. Quanto deu o volume de soro glicosado? Estágio 1 lá, 1.300 ml. Peso calórico deu quanto? 3. Oi? Deus me livre. 13 vezes 3 de sódio e 13 vezes 2 de potássio. Quando deu? 39,26. Nossa, que inteligente. Em 24 horas. Em 24 horas. Tudo isso em 24 horas. Isso aí é tudo na manutenção. Isso é um som só, professor. Tá tudo dentro. Que é o que a gente vai prescrever. Calma aí. Enfia no soro. Agora, meninos, Agora eu entendi. vou marcar algo para chamar a atenção para vocês. Quando a gente olha uma prescrição, tem alguém enfermeiro? O dia. A carne? Não. A Carla era enfermeiro Eu mesmo. me formei. Não tem problema, Bernardo. Só para lembrar como é que vai ficar na minha prescrição. Na minha prescrição, eu sou enfermeira. Legal falar tipo médico, quando eu adulto, não. Não, sou pediatra. Meninos, quando a gente olha na prescrição, vai estar assim: soro glicosado a 5%, X ml. NaCl a 10%, X ml. KCl a 10%, X ml. O que eu quero chamar a atenção para vocês? O que a gente encontrou foi um MEC. Então, esses valores aqui não podem estar na minha prescrição, porque a enfermeira vai chegar e falar: doutor, tá doido? Eu vou condicionar na composição do meu soro tudo em ml. Então, o meu próximo estágio vai ser transformar esse MEC que a gente encontrou para ml. Até esse estágio aqui, todo mundo achou? Sim. Todo mundo entendeu que 3 e 2 são padrões de normalidade, mas não necessariamente são fixos, vão depender de quem eu estou trabalhando ali? Exato. Professor, então, Sim. você Não. vai pegar quanto é que ele tem agora
Você calcular mais ou menos, fazendo como é que vai ter lá no final para chegar para Idealmente, principalmente quando eu tenho algum distúrbio prévio. Se essa criança chegou com um quadro de diarreia, todo desequilibrado, diferente dessa criança que veio de casa para um procedimento cirúrgico. Ah, veio de casa para fazer uma frenectomia. Eu pressuponho que ela está linda em casa e que está normalizada em casa. Então, não necessariamente eu preciso dosar isso previamente. Porque eu peguei ela bonita, ela não tem nada que mencione que ela esteja alterada. Então, para esse ser, eu vou manter 3 e 2. Mas, tipo assim, se chegasse, por exemplo, em 125, aí eu calcularia com 3, que eu sei que daqui 24 horas, se eu desse com essa mesma dosagem, seria 125. Aí eu multiplicaria por X para saber, 145 dividiria, para saber o resultado que eu tenho que multiplicar. Eu entendo o seu raciocínio, que eu tenho que aumentar. Mas quando eu tenho um distúrbio hidroeletrolítico mais pontual, meninos, não é o foco da aula de vocês, só para sanar a dúvida deles, porque é bem particular da pediatria, do intensivismo. Quando eu chego com um sódio de 125, eu quero trazê-lo para a normalidade, eu quero aumentar em 10 para ele chegar em 135, porém eu tenho um tempo para fazer isso. Se eu fizer muito rápido, eu faço mielinose contínua, eu desidrato meu cérebro. Então eu tenho um tempo para recuperar, às vezes eu vou recuperar 7 em 24 horas, no outro dia eu recupero mais 3 e assim sucessivamente. Não, nosso sonho de consumo, mas aí a gente nada. Tá bom? Eu tenho que situar, eu preciso recuperar e tem um cálculo que eu vou fazer em 3 horas e um cálculo que eu vou fazer no restante das 24 horas. Tá? Mas não é o foco, só para vocês saberem que tem isso na vida. Professora, eu não entendo quando que vai mudar esse número. Quando que vai mudar? Quando eu tenho uma criança que chega com sódio de 130. É normal 130 de sódio? Se eu mantiver 3 e 2, se eu mantiver 3 de sódio na manutenção dessa criança e dosar amanhã, ela vai continuar com 130. Então, meu intuito aqui não é deixar 3 para essa criança ficar baixo, é aumentar para 4, aumentar para 5. Qual é o meu intuito de deixar 3? Se eu pego essa criança linda, maravilhosa, com sódio de 75, 145, dentro da normalidade. Se eu colocar 3, eu já sei que amanhã ela vai estar com sódio nessa mesma proporção. Mas como que eu vou receber esse valor? Quanto é que você vai valor do sódio? Mas aí, vai Você só tem Mas você faz nada no pré. Quando é que eu vou saber o quê? O sódio, O valor do sódio. No breve da minha criança? É. Se minha criança vem de casa linda, maravilhosa, eu pressuponho que está entre as faixas de normalidade, 135 e 145, eu não preciso dosar. Se essa minha criança vem com um quadro de diarreia, desidratação bem pronunciada, lembra que eu dosei o sódio dela? Então eu vou dosar o nível cérebro dessa minha criança. Professora, qual o valor do sódio normal? 135, 145. O perdão do sódio não botar. 3,5, 5,5. Eu já falei 3,5, 4,5, falta 5,5. Foi? Foi. Foi, Amanda? 135 até Porque abaixo do momento que Não necessariamente, meninos. Eu vou pedir exames, eu sei que é difícil dar essa pulada pra gente chegar lá na minha criança que está internada. Gente, essa criança chegou, veio fazer uma fimose, uma postectomia. Ela está em casa, ela está linda, maravilhosa. Eu não vou precisar pedir sódio dessa criança, porque eu tenho a ideia de que ela está saudável, com valores entre 135 e 145. Se ela está plena, eu vou continuar mantendo esse padrão aqui, porque sigo ali com 24 horas depois dentro dessa normalidade. É diferente de uma criança que está vomitando a alma, que está tendo um monte de diarreia, que aí sim eu doso o meu sódio, porque eu tenho uma justificativa para dosar esse sódio. Tenho a necessidade da utilização complementar. Eu doso e está 130. Está fora dessa minha faixa de normalidade. Aí eu vou precisar aumentar esse volume aqui para eu fazer esse 130 para amanhã para 135. Entenda que eu não vou precisar pedir para todo mundo. Se minha criança está bem, o meu exame está aqui para complementar. Por que eu vou pensar que aquele ser que está vindo de casa, lindo, comendo, maravilhoso, está com sódio de 130, está com sódio de 150? Mas se ele está bem, não vai chegar nesse ponto de fazer manutenção. Vai se ele for fazer uma postectomia. Saindo da caixinha, que essa manutenção não é só para diarreia, não é só para pneumonia. Essa desidratação é para qualquer criança que vai entrar em jejum. Tá? Na prova não vai precisar corrigir, né? Não. Na prova, mas eu quero que vocês entendam. Vocês Não, vão sim, na prova. entendi. Vocês vão estar com a criança na UPA que vocês vão precisar prescrever. É saber que isso aqui é uma regra de normalidade, mas que ele pode ser variável. Tá bom? Então, por exemplo, se ele vir com sódio muito alto, eu aumento
Diminui. Se vier com sódio muito alto, eu não quero manter muito alto, então eu diminuo a Mesmo vale alimentação. o potássio também. Mesmo vale. Tem esse raciocínio. Meninos, cheguei lá e encontrei 3 de sódio por peso calórico, 2 de potássio pelo peso calórico. Porém, eu cheguei à conclusão de que é em MEC. E na minha prescrição não pode conter MEC. Eu vou ter que transformar de MEC para ml. Ivo, o quarto estágio. São 6, né? Pior que eu não recordo. Nossa, não sei, não lembro. Eu achei que Vamos parar no 4. Que horas são? 3h30. Ainda não concluíram a prescrição. 13. Sabia que eu tenho que falar tudo isso de novo? Meu Deus. Eu vou ficar dentro Mas eu prefiro que seja menos, porque senão vocês não entendem e ficam calados e matam criança. Não é isso. Meninos, agora eu vou ter que transformar de MEC para ml. Cheguei lá no meu serviço. Eu vou colocar só aqui. Chega bastante, professora? Todo dia já tem que fazer esse cálculo mesmo? Eu já passei na aula de matemática. Moça, peraí, vou ter que ligar pro meu irmão. Mesmo se eu não sou pediatra, professora, todo dia. Não, se não for pediatra, aí a vida é ruim. É Muito ruim. Meninos, transformar de MEC para ml. Vou passar aqui pela sequência. Se vocês forem endócrino, não precisa disso. Pode usar calculadora? Sim, não. Não sei. Pode não. Porque se você souber essa sequência, a calculadora é só um detalhe. Fazer é só um detalhe. Eu quero que você tenha um raciocínio. Transformar de MEC para ml. Ali você começa o seu plantão e você tem que chegar lá na unidade e perguntar: oi, qual é o sódio que você tem, qual é o potássio que você tem? Por quê? Essas apresentações, no soro glicosado vem um frasco, né? Já o meu sódio e o meu potássio vem em ampola. Olha a ampola, gente. Agora não é uma ampola. Ok. E eu vou ter NaCl a 10% e NaCl a 20%. Depende da unidade onde eu estou trabalhando, depende da licença onde eu estou trabalhando. Por quê? São concentrações diferentes, é óbvio, né? 1 ml de NaCl a 10%, eu estou com meu Deus. 1,7 ml. É regra de 3. Sódio. Meu Deus. E 1 ml de NaCl a 20% tem 3,4 de sódio. Por que 2 sódios? O que eu tenho que decorar? Isso aqui eu tenho que decorar. De 10 Então não gasta neurônio à toa, só decora o de onde que saiu? Aí é da química. Aí a culpa não é da pediatria, a culpa é da química. Meninos, NaCl a 10%. Eu sei que 1 ml de NaCl a 10% tem 1,7 MEC. 20% meu dobro? Então não gasta neurônio à toa, decora só 1,7. 7% tá bom. Eu é 3,4. Tá bom? Vai ser o dobro. Isso aí a gente vai ter que decorar, a culpa não é da pediatria, a culpa é da química. E eu vou te falar que até pro adulto a gente vai precisar saber disso. Então, adulto de plantão, não escapa. Tudo cortado. E o potássio? Calma, faz aí os 22 quilos que você queria. Um cezinho de 22 quilos. Vamos mostrar? Não, desde o Vamos começo? terminar o 16. Professora, Vai 16. que a gente já vai. Vai. Era 39. Olha a preguiça, eu quero testar a neurônio de vocês. Vai lá, 16, quanto é que deu? 39, meu sódio. E o potássio? A 26. Mas a gente tem que falar o soro, professor. Não, vamos pegar o de 10. Qual que eu vou usar? Eu tô na unidade. Qual que eu vou usar? Tem. Depende, por exemplo, no Cosmo, dependendo da licitação, a gente chega lá, oi, tem de sódio, tem de 10 ou de 20. A gente calcula, a gente faz a gradação inteira com 10, ela chega lá, acabou de 10, só tem de 20. Aí dobra. Vamos colocar no de 10. Vamos colocar no de 10. Não, mas qual que eu vou usar do MEC? O sódio. Ué? Ué, é sódio?
Não tá funcionando mais. Travou já. É porque essa não vem em ACL, né? Sim, mas eu Não, mas eu Aí ele se confundiu. Eu ia ganhar, mas eu ia ganhar com meu marido. Ô, professora, como que faz essa conta aí? Pois é, multiplica. Não, Regra de regra de 3. Mac com Mac, MS. Caramba. Obrigada, Tá multiplicando? Passa pra cá de 20. Precisar de calculadora. Usa só uma casa após a outra, tá? Que lindo! Agora sim pode ir pra minha prescrição. Bora, enfermeiro. Pode arredondar para 23 ou Ótimo. Mas calma aí, não mexe com arredondamento agora não. Trabalha aqui. então eu usaria duas ampolas com um pouquinho de uma terceira. Poxa, mano, não complica, mas talvez sim. Tem a bola de 10 também. Bola de 1 não tem. De 10 é enfermagem. Agora eu vou ver de Calma aí, todo mundo chegou? Sim. Regrinha de 3. Se for 20%, ao invés de usar 1.7, eu vou usar 3.4. Vai dar Certo? Transformando de MEG para ML. Agora, sódio foi? Oi. Agora a gente vai fazer o de potássio. E professor, aí se fosse, só tivesse de 20, a gente dividia por 2, né? Dividia por 3,4. Não, ele já está fazendo percentual. Menino, o de potássio. 10%. Olha o de potássio. O potássio vem de 10, né, professor? Nada são flores. Nada começa não dá no pé de pra pensar. Gente, aqui o pulo do gato, vocês vão ver em alguns É o dobro. artigos, alguma coisa que vocês estão lendo, sempre vai ser o dobro. KCL, 19,9%. É a mesma que a gente está falando de 20%. A gente não vai pegar por esse 0,1 aí não, tá bom? É a mesma coisa. Esse valor aqui a gente vai precisar saber. Do jeito que para o sódio era 1,7, para o potássio é 1,3. E vou trabalhar com regra de 3 da mesma forma. Certo. Vou mandar pra doido. Acaba, pelo amor de Deus. Nada, então isso aí vai dar, ó. Faz aqui. Oi? Deixa eu fazer o cálculo dessa aí. 26 dividido por 1,3. Vai dar 20. Dá 16,2. Ixi. Dá 20, Amanda. Você faz direito essa conta aí. Dá 26 por 3? É 16,2. É 26. É 26. Tá 20. 20, professor. Qual que confia em mim? Dividido por 1,3. É 20. Ah. Eu errei. 20 ml de KCl é 10%. Pronto, agora está todo mundo em NM. Agora eu estou confortável para colocar na minha prescrição. Se a criança melhorar. Meu Deus, como Agora que ela pegou aquele link tão grande, ela vai Sim, isso é um questionamento super plausível, porque na vida real não tem como a gente adivinhar o que tem. Se eu for colocar na prova, eu vou falar, supondo que a gente dispõe de NaCl 10%, supondo que a gente dispõe de KCl 10%, dependendo do agrado eu coloco até, lembrando que 1,3 ml. Professora, aí vem a senhora. Funciona, me cobra. Eu vou fazer sem calculadora, mas dessa daqui eu sei calculadora. Ai, nada, pelo amor de Deus. Gente, meu exemplo de 16 quilos, quanto deu o volume de soro glicosado? Deu 1.300. 1.300. De NaCl a 10%. Deu 22,9. E o potássio 20. Correndo 24 horas. Ai, que chique. Assim que é a prescrição?
Assim que eles, porém, Se não melhorar. Você vai pro ataque. É, a gente vai calcular. Caminhar pela doutora. não, sou gata. Se não melhorar, vai pro ataque. Melhorar, obedecer. O meu sexto estágio, vou colocar aqui, adequação em 24 horas. Entendam que não está errado eu colocar a prescrição dessa forma, tá? Eu vou lá e preparo o meu soro para correr em 24 horas. Entendendo que, dependendo da unidade onde a gente está trabalhando, eu coloco na bomba e programo. Correr em tantos ml hora em 24 horas. No Cosme, a gente não vai ter bomba para todo mundo e eu vou calculando o gotejamento. A gente mexe com alecrins. Se o alecrim abrir isso daí, e volta e meia acontece, o volume que teoricamente iria para correr em 24 horas pode ser que entre em 3, 4 horas. Potássio na veia mata? Potássio na veia mata. Se o que era para ele receber em 24 horas entrar em 2, 3 horas, vai trazer repercussão para ele. É uma das possibilidades. Se eu colocar em bomba, tudo bem, não está errado eu colocar desse jeito. É lidar com uma casa da criança abrir, ou mesmo, da mãe ir ao banheiro, você começa a voltar, ela fecha. Quando volta, ela esquece de abrir. Então, o que é prudente a gente fazer? Tentar setorizar esse volume que entraria em 24 horas em determinados horários. Lembra que às vezes o antibiótico é feito de 8 em horas, outros de 6 em 6 horas? Então eu posso muito bem pegar esse volume todo que entraria em 24 horas e setorizar de tempos em tempos. Vou preparar 4 frascos a cada 6 horas, no exemplo. Eu vou lá e coloco um quantitativo. Vou lá e coloco um quantitativo até que em 24 horas entrou todo esse volume aqui, tá? Observações. Eu já sei que depende da unidade, eu vou ter potássio a 10%, potássio a 20%, sódio, ok. E eu também vou ter frascos de soro glicosado a depender da minha unidade. Já são que horas? 3 minutos. Ó, eu vou ter soro glicosado, frasco, bem entendido, tá? De 1000. Potão, quase a gente não encontra na pediatria, porque a pediatria é mais delicado, né? Então eu vou ter de 500 ml, que é o mais utilizado, e do 250 ml. Entenda que para eu preparar este soro aqui, esse aqui nem vai comportar. Olha como é que funciona. Como é que eu vou colocar esse volume aqui em 24 horas, se eu só tenho um frasco de 1000? Então, necessariamente, esse aqui eu vou ter que dividir, é Mari Lima, né? Espera só um pouquinho que tá terminando essa, já começa a outra. É melhor, tá? Oitavo. Eu entendi você assistindo outro. A ligação é parafuso. Tá vendo como eu não vou conseguir colocar tudo num frasco só? Porque eu só tenho um frasco de 1000. E eu preciso de 1.300. Nem cabe dentro desse 1000 frasco. Então vamos pressupor que, um exemplo, eu vou usar o frasco de 1000 ml. Para eu comportar 1.300, eu vou precisar de quantos frascos? 2. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 2. O que eu divido primeiro por 2, eu vou ter que dividir tudo por 2, porque eu não posso ter frascos desiguais. Eu não posso correr o primeiro só com sódio e o segundo só com potássio. Eu vou ter que correr com um cadinho de cada um e o cadinho tem que ser igual. Certo? Proporcional. Todos vão ter que ser equivalentes. Se eu dividir esse aqui na dependência do que vai comportar dentro do meu frasco, eu dei o exemplo desse aqui de 1000, é só um exemplo, eu vou dividir esse estágio por 2, esse estágio por 2, esse estágio por 2 e as minhas 24 horas também por 2. Entende? Você sabe. Aí eu faço em 12, então? Exato. Aí vai fazer o quê? A mesma coisa de eu colocar soro glicosado a 5%. Quanto dá? 50, né? 650. Quanto? 10. Esse aí eu sei. Entendi. Agora ficou conveniente para essa minha criança. Porque eu vou ter um frasco que comporta isso. Como é que eu vou fazer um frasco que tem 1.650? Eu pego o frasco, tiro 350 ml de soro lá de dentro. Aí sim, eu tenho um frasco que comporta 1000, mas que só tem 650. Vou pegar as ampolas de sódio, vou colocar 11,4 ml dentro desse meu frasco. Vou pegar a de potássio e colocar 10 ml dentro desse meu frasco. Porque ele comporta ali.
Pensa na observação, porque às vezes, um exemplo, esse soro glicosado eu vou dividir e ele comporta 250 nesse meu frasco. Eu divido e ele ficou lá com 247. E eu tenho que colocar mais 10 de sódio, um exemplo, e 10 de potássio ali dentro. Vai caber? Não vai caber porque ele só comporta 250. Aí o que eu vou fazer? Abrir uma outra etapa, porque o meu frasco só comporta, juntando todos os ingredientes, 250. Entendeu? Entendi essa última parte. Vou dar outro exemplo. Entenderam como é tanto prudente de cuidado com o paciente, quanto capacidade do meu frasco eu ter que dividir em períodos de 12 horas? Sim. Tá? Eu poderia dividir em períodos de 6 horas, de 12 horas, de 4 horas? Poderia. Conforme for, bastando que comporte ali dentro do meu frasco. Meninos, divide por 7. Um exemplo. Na minha unidade só tem frasco de 250 ml. O que foi? Na minha unidade acabou lá a licitação, deu falha lá no erro da farmácia, só tem um frasco de 250. 7? Dá 6, não? 7 ou 6? 6. Não, 4 dá 1.000. 5, 250. Tem que ser 1.300. 1.300. Se for menos, então é 6. Só que aí Por que 7? 5? É 7, verdade. 7. 6 vai dar 1.500. O que vocês estão falando? 1.500? 250 vezes 1.500. eu só tenho frasco na minha unidade de 250. É um acaso. Defeito na minha unidade só tenho frasco de 250. Então eu tenho que pontuar, meninos, esse pensamento em etapas iguais que comportem todos os ingredientes dentro desse meu frasco de 250. Todo mundo acha que é 6? Não, mas eu tenho que acrescentar. É 6, professor, é 6. Porque 4 é 1.000, aí 5 é 1.250, vai faltar 50. Só que não tem como colocar os 50. Não, então é 6. É 6. 5 é pouco, porque 5 dá 1.250. 6 passa um pouquinho, mas eu posso ir tirando dos meus frascos mesmo, porque eu preciso acrescentar os outros ingredientes. Vamos fazer por 6? Dividido por 6 dá quanto? 4. Divide, gente, vou contar pra fazer. 216,6. 216,6. É 3,81. E 24 horas? 4. Aí eu vou fazer. De 4 em 4 horas. Certo. Tá? O pulo do gato não é para esse exemplo, mas eu preciso trazer essa informação para vocês. Tenta dividir tudo por 7, vai dar? Por 7? Eu só me perdi. Como é que a gente achou esses 6 aí? Aí a ideia é você tem que ponderar qual volume que eu vou comportar em 1.300. Quantos frascos? 5 é pouco. 5 dá 1.250. A vezes 6 me dá 1.500. Não, mais próximo de 1.300. Aí, em vez de multiplicar agora eu vou dividir. Porque primeiro eu Professora, a senhora traria quantos dias de bolsa mais perto da quantidade na unidade? Não. Meninos, o 7 aqui, vocês já acertaram, é por 6 mesmo que eu consigo fazer, ele me contempla. Por quê? 216 eu tiro lá o excedente e vai continuar comportando esse volume aqui. Eu não vou precisar abrir o outro estágio porque meu frasco não comporta. O 7 só é um exemplo para vocês, porque eu preciso dividir tudo em etapas iguais. E 24 horas eu não consigo dividir por 7 porque da hora quebrada. Não é prudente, não é usual, é incorreto eu colocar a cada 3 horas e 33 minutos você vai lá e instala um soro. Entenderam? Eu vou colocar de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, e assim sucessivamente, de 8 em 8 horas. Para você acaba tolerando também, você vai precisar de mais próximo. Sim, isso aí gasta-se muito mais. É só porque a minha prescrição, se tiver na prova dessa forma, está incorreta. Porque não é o que vocês vão fazer na vida real. Na vida real, eu vou colocar de 3 em 3 horas, de 4 em 4, de 6 em 6. Se eu fosse de 500, então seria 3. Seriam 3, exato. Aí eu dividiria, se for de 500, Amanda.
Só pra gente pontuar, dividiria tudo por 3, porque daí eu precisaria de 3 frascos ali, pegaria, eu precisaria, sei lá, tiro 100 ml desse aqui para poder comportar e acrescento os outros meus ingredientes. Professora, na possível questão de prova, a senhora traria unidade de... Na questão de prova eu coloco, ponderando que minha unidade tem NaCl a tantos por cento, KCl a tantos por cento e dispõe de frasco de soro de 500 ml. De 1000. Eu vou colocar sempre um que dê para dividir por 7, porque eu quero testar o raciocínio de vocês. Por 7? Para vocês não dividirem por 7, dividirem por 8. Porque por 7, mesmo que dê, os meus 3, as minhas 24 horas não dão. Então vai ter que abrir em 8 mesmo que gaste mais, porque por 7 não é viável essa prescrição. Oi? 8 aí vai ser lindo. E expandi a minha criança para diarreia e estou fazendo a manutenção. Para você que está com diarreia, para você que está fazendo nada lá no hospital, eu estou fazendo essa manutenção. Mas geralmente a criança já melhora na expansão. Nem sempre. Deus é bom. Nem sempre. Mas a maioria é. A maioria sim. A maioria. Ele vai falar, Deus está comigo. Ele está lá. Fui ou indo? Foi. Por que do 7? Eu não posso dar 7 dias de... Porque divide 24 horas por 7. Ficaria 3 horas e 40 e 20 minutos. Aí tu vai colocar lá, a enfermagem vai lá, cada 3 horas e 40 minutos, trocar esse frasco. Não é o aprazamento que é utilizado. O aprazamento é com horas fechadas, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Eu não tenho antibiótico sendo realizado a cada 3 horas e 44 minutos, por exemplo. Tá bom? Foi. Professor, dá um caso aí para nós tentar. Não, mas é realmente 22 quilos que eu tenho que contemplar a Gabizinha. Quem mais? 19,8. Meu Deus. Como é 22 quilos? É. Anota aí. Ei, mas vai valer visto no canal? Vai valer um ponto Atividade de pra final. casa. Pra fazer atividade pra casa vale visto. É pra casa? 13 quilos, né? Não, 22 22 quilos. O que foi 19,6? Foi o outro que falou. Uai, era 22. Não, as crianças. Por que 19? Anderson. Mas você vai fazer pra mim, tá? Vai botar ele pro A, mas não dá pra ter ele no B. Não dá. 22 e... 22 e quanto, Anderson, sua criança? Quando na parte vai pesar a criança lá, então o valor vai quebrar. 17, vai ser 74. Usa as gramas, não usa tipo 720, não precisa do 20, mas usa 700. Porque a gente está pontuando uma criança de 19,8. Mas se a gente for ver um bebê de 4,800, essas gramas fazem diferença. Posso colocar aqui? 19,8 vai fazer diferença. Direito. Se pesar, sei lá, 22 kg e 405. Aí fala, toma água, menino, pra aumentar pra 20. Não, tem que fazer com o peso corretinho lá. Na prova não vou sacanear, porque eu quero que vocês tenham um raciocínio. O restante é a calculadora que vai fazer. O que é isso? Professor, mas na próxima atividade vai querer manutenção, né? A gente pode escolher se o nosso bebê vai melhorar já. Não, mas eu falo que você vai cobrar. Tipo assim, não melhorou na expansão. Na vida vocês vão prescrever como? Aí eu começo desde a expansão. Certo. Pode ser que seja necessário. Só que aí depois da expansão eu vou colocar. É tanta turma, tanta prova que eu estou esgotada. A boca não deu. Depende do que eu vou falar. Nossa, caralho. Não, se colocar na vida eu vou Porque isso aqui é na vida. Cala a boca, Badel. Professor, se eu colocar na vida, eu posso fazer por 20 ali? Não, porque eu tenho pena de quem faltou hoje. Vai ter lista? Ai, professor. Vai ter lista? Aí faça uma prescrição desse papelzinho que eu fiz pra vocês aí. Vai ter chamado, professor? Vai fazer lista? fazer agora essas 20 quilos, 22 quilos? 22, tem tempo? Não, ele acabou. Não,